Neste bloco, vamos falar sobre a importância da atividade produção cultural para o mercado artístico. Qual a plataforma ideal para o estabelecimento de uma indústria cultural vigorosa numa cidade como Maceió, onde a formação cultural e o apoio às produções artísticas ainda são raros, se não desmotivantes. O que é mais difícil, ser produtor ou ser ator, ou ser artista? Eu acho essa uma pergunta sensacional, porque hoje em dia o ator tem que se produzir. Então, assim, é difícil para o ator ter mercado de trabalho. Uma cidade assim como Maceió, que você vê produções pontuadas, ou pequenas produções locais, ou quando vem uma produção de fora, não aproveita o artista daqui, ou aproveita para fazer uma figuração, para segurar um cabo. Então, já existe essa dificuldade do ator em se empregar, né? Em ter aquela continuidade da profissão. Hoje em dia é difícil você ver um ator que dê continuidade ao seu trabalho, que viva de teatro, ou que viva de cinema, ou que viva de televisão fora do eixo Rio-São Paulo. Então, hoje em dia, os atores estão começando a se produzir. Só que aí vem a grande dificuldade do ator, que o ator é um criador, né? É artista, né? Então fica naquela parte mais lúdica da coisa. E aí, quando chega para se produzir, não tem ferramenta nenhuma para trabalhar, né? Então, eu acho que assim, o caminho hoje é o ator não esperar. Só que para o ator não esperar trabalho e gerar trabalho, ele tem que se profissionalizar. Então, ele tem que sim buscar cursos técnicos de produção, um curso, às vezes, até de gestão pública, entender como funciona, né, o outro lado, porque não adianta a gente só reclamar e dar murro em ponta de faca e não entender o outro lado, né? Porque existe um outro lado, existe uma burocracia toda pública, e não só a burocracia pública, mas das empresas privadas também, né, que tem toda uma estratégia, todo um plano anual. Então, assim, o ator tem que começar, eu vejo que o ator tem que começar a entender do outro lado também. Da outra forma, eu também vejo que o ator, como um criador, como um artista, deveria ser mais valorizado, sabe? Não deveria o ator buscar trabalho. Devia ser o ator ser solicitado, como em qualquer lugar, como no mercado de engenharia, onde uma empresa de gestão de RH coloca um anúncio e é chamado. O ator não, está sempre batendo na porta, pedindo para fazer teste, sabe? É como se fosse, às vezes eu sinto assim, como se fosse um favor que o ator está fazendo, sabe? E não deveria ser, devia ser da maior dignidade possível, né? Você vai, faz um teste, recebe o retorno, se paga um cachê-teste, que hoje em dia a maioria das produções não pagam cachê-teste, e algumas produções ainda se aproveitam disso, cobrando do ator para fazer o teste, que eu acho isso um absurdo. Então, eu acho que é juntar tudo isso, sabe? O ator não pode ficar passivo em casa esperando que um produtor lembre dele, sabe? E o chame. Eu acho que a gente tem que começar a dar um passinho mais à frente, começar a entender esses caminhos, sabe? Viabilizar o nosso trabalho, né? E eu acho que o grande erro toda essa história, além do desenvolvimento, né, da própria profissão, você terá que se habituar ou se adaptar às novas demandas, né? Não dá para o ator ficar em casa esperando o trabalho. Mas, por outro lado, seria muito interessante que ele continuasse esperando o trabalho, se preparando com relação à sua voz, ao corpo, né, ao conhecimento cultural para desempenhar, sem preciso que seja feito 2 anos de laboratório para fazer um papel. Enfim, o ator está sempre em estudo, né? Mas veja que a produção perde muito quando é necessário que alguém banque. Esse alguém vai exigir alguma coisa. Que é necessário que o ator deixe o papel lúdico dele, né, e vá atuar como produtor. Ou seja, a produção artística fica totalmente prejudicada com isso. Totalmente prejudicada, eu concordo plenamente. Eu já passei por isso e hoje em dia eu opto muito em escolher minhas funções no projeto. É complicado isso porque quando eu assumo um projeto onde eu estou envolvida como atriz, uma coordenação de produção acaba que eu tenho que fazer, né? Supervisionar aquele trabalho onde eu estou investindo.
E eu concordo totalmente. Eu já me envolvi em produções onde eu estava como atriz e era totalmente prejudicial para mim. Eu lembro até hoje que eu fui fechar um orçamento, eu virei a madrugada e que eu tinha que estar ensaiando. Mas eu estava fechando o orçamento. E tinha uma reunião também no outro dia, uma reunião com um possível apoiador, onde eu deveria estar ensaiando. Então, eu senti que eu cheguei um pouco diferente do restante do elenco naquela estreia. Mas é isso, a gente tem que trabalhar muito com a realidade do mercado, sabe? A realidade do mercado. Hoje em dia, a gente tem bastante produtores de elenco que ligam, né? E que solicitam para teste, mas ainda são poucos trabalhos. Então, eu acho que assim, a gente buscar o nosso trabalho, ainda mais assim, quando você tem uma criação artística que você quer realizar aquilo. Acho que são poucas o artista que tem a oportunidade de realizar o seu projeto, né? A gente, às vezes, está sempre envolvido no projeto do outro, numa produção de um terceiro. E, às vezes, a gente quer muito realizar, dizer alguma coisa como artista e não consegue viabilizar, né? Então... E às vezes, chega até ser ridículo, às vezes, em algumas performances de atores, atrizes e até das produções, quando, no meio do espetáculo, para citar o nome do patrocinador. Sim. Quer dizer, aí o público se sente como se estivesse assistindo uma televisão e chegou a hora do comercial. Exatamente. Né? Isso precisa ser melhor trabalhado para não virar um produto só de comércio. Exatamente. Não é mais arte. Exatamente. Hoje, assim, a gente percebe que algumas produções, os patrocinadores já estão fazendo exigências. Isso é perigoso. Artisticamente, isso é muito perigoso. Porque aí você deixa, exatamente como você falou, de ter um produto artístico e ter um produto comercial. E aí você não precisa, então, fazer criações artísticas. Você começa a criar criações comerciais usando o teatro. Aí o teatro, ele é uma ferramenta, ele não é... Você acha que em algum determinado momento isso já aconteceu, ou já está acontecendo, ou no futuro isso deve acontecer? Eu não tenho observado muito, não, mas eu já percebi em alguns espetáculos, até citação, assim, tinha um espetáculo que eu assisti que as meninas as atrizes usavam meia calça e foi dito o nome da marca da meia calça, depois a gente vendo no programa viu que isso aconteceu. Mas eu não creio que isso seja uma tendência, não, porque eu acho que pode ser que isso comece a ser praticado, mas eu acho que não tem como vingar muito, não. É a arte, né? Eu acho que os artistas assim têm muito de defender a sua arte. Mas pode ser sim, eu acho que pode ser um perigo aí a se pensar. A gente já chega a ver, por exemplo, no telejornalismo, o merchandising. Exato. Você se imagine, o teatro invadido pelo merchandising também. Né? O que é que vai ser arte, o que é que vai ser cultura e o que é que vai ser mercado? Eu acho que a gente tem que isso que você falou é muito importante. É importante que o patrocinador ele seja um apoiador de fato da arte, né? Ele colabore com a arte, e não ao contrário, né? A gente não pode perder isso, né? Deixar a arte em função das empresas, né? Isso é uma coisa de fato perigosa. Mas eu acho que esses novos caminhos, assim, de trazer o empresariado, sabe? É importante. Eu acho que é uma responsabilidade do produtor, sabe? Montar um bom projeto, desenvolver um bom projeto, sabe? Se profissionalizar isso para trazer esse empresariado junto. Porque hoje em dia não adianta você achar que você tem uma ideia, que você é genial, que artisticamente você é maravilhoso e não ter um bom projeto, não ter uma boa gestão, inclusive, desse projeto. Porque para a empresa isso é importante. Então, acho que a profissionalização, acho que até dessa área de produção, é tão importante quanto esse desenvolvimento artístico. O importante é fazer, né? Exatamente. Já se fez teatro, né? Não o cinema, porque o cinema sempre foi muito caro, mas já se fez teatro para comer, né? Já se viajou em caravanas para comer, pelo prazer de fazer teatro. Exatamente. Aliás, ninguém faz teatro para ficar rico, porque se fosse para ficar rico, ninguém fazia. É verdade.
E trabalhar com arte e cultura é isso, você tem que ser um abnegado. Se for bem pago, ótimo, né? Pois é. E eu acho que a gente também precisa trazer a cultura não como um souvenir, sabe? Começar a trazer a cultura como uma coisa importante no dia a dia, na formação das pessoas, porque você vê pessoas que nunca foram ao teatro. Eu conheci, com 18 anos eu escrevi uma peça chamada Homens Sem Sentidos, que a gente produziu no Teatro Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. Quando eu produzi esse espetáculo, eu já tinha 20 anos, a diretora tinha 17 anos e o ator tinha também 20 e poucos anos. Então, estávamos muito motivados, né, a realizar. E tinha um senhor que foi assistir a peça e me parou na entrada do teatro e perguntou como é que se entrava. Ele sentou na cadeira, eu vi que ele levantava muito, e aí eu fui conversar com ele depois do espetáculo, ele falou que nunca tinha ido ao teatro. E ele estava muito ansioso, por isso que ele levantava muito, que ele estava numa felicidade, e aí depois ele retornou mais vezes para ver o espetáculo, e eu consegui ainda outros ingressos de amigos que estavam em cartaz para ele poder ir assistir. Então, assim, na formação, eu acho que no entendimento, né, da vida mesmo, né, nas relações, no entendimento, eu acho que é isso mesmo, no entendimento das relações, na formação sociocultural, é muito importante a gente aproximar, né, do povo a cultura. E precisamos tirar mais pessoas de dentro de casa para assistir o teatro. Exatamente, formar público. E o Enfoque desta semana fica por aqui. Quero agradecer a participação da nossa convidada, a atriz, roteirista e produtora Patrícia Neves. Eu que agradeço. Obrigado por sua companhia. Na próxima semana a gente volta a se encontrar. Ótima noite para você. Até lá. Tchau.